Cumprimentar o presidente, a mesa diretora, meus colegas vereadores, o público presente, que já foram citados aí, servidores da casa, servidores do executivo, secretário e presidente. Eu me irritei. Ô, Fábio. Alguém já me disse, imagina para tu te irritar, querendo dar a entender que eu sou uma pessoa calma. Eu acho que eu sou uma pessoa calma, pois eu me irritei. Não que eu nunca tivesse me irritado antes, né? Já me irritei na audiência pública da SEMA, na apresentação lá do plano de manejo, seu Pereló, que quer implantar aqui na minha cidade uma zona de amortecimento, acabando com a cidade. Eu me irrito. Pensando bem, acho que eu não sou tão calmo assim. Acho que eu me irrito com as coisas que eu não concordo, me irrito com as coisas que eu acho que podem ser diferentes. E me irritei com a doutora da empresa Lógica. Me irritei com a apresentação que ela fez no primeiro fórum de licenciamento ambiental. Talvez a minha irritação com a empresa pudesse ter sido confundida com uma irritação com a secretária. Não foi com a secretária. Não me irritei com a secretária. Fiz algumas críticas que sei que a secretária tomou para si. Mas eu me irritei mesmo foi com a empresa. Quero então aqui já deixar minhas desculpas à secretária, porque nós a conhecemos aqui da casa e soubemos que ela tem a melhor das intenções para tocar a secretaria, que foi um desafio para ela, tanto que já promoveu esse primeiro fórum. Mas a empresa me irritou. E o que me irritou? Eu fiquei irritado que a doutora, no seu momento, iniciou a apresentação passando um filminho de autoajuda. Um filme de neurolinguística, como gostam de chamar hoje em dia. Cujo tema principal não tinha nada a ver com licenciamento ambiental. O grande recado do filme era a educação através de exemplos. Talvez, metaforicamente, a gente pudesse associar o recado à educação ambiental. Mas o fórum era de licenciamento ambiental. As pessoas que estavam lá estavam querendo entender o que mudou com a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, número 288. Queriam entender os problemas que essa resolução causou. E são problemas que geram despesa às empresas. Geram incomodação, geram burocracias, geram fiscais da prefeitura batendo na porta, cobrando alvará, ameaçando que podem fechar a empresa. Presidente, eu não quero aqui estar enganado, mas eu acho que os problemas não são causados pela resolução. Os problemas estão sendo causados pela maneira como a empresa quer que nós enxergamos a resolução. E é uma empresa. Qual é a lógica de uma empresa? Com perdão do trocadilho. A lógica de qualquer empresa é ter mais trabalho, ter mais clientes, ter mais contratos, para no final
faturar mais. Essa é a lógica de qualquer empresa. Inclusive dessa empresa que presta serviço para a prefeitura. E como é que essa empresa consegue isso? Consegue isso convencendo todo mundo que agora tudo tem que ser licenciado nesse município. Eu já vi me irritado com essa empresa quando o planejamento perguntou se um remembramento de 2 terrenos em um precisava licenciar. Talvez tivesse perguntado por descargo de consciência, porque isso não há previsão em nenhuma lei que se possa ter em todo o país. E a empresa disse que o remembramento se enquadrava em parcelamento solo. Parcelamento solo, para quem não sabe, tu tem uma área e tu vai dividir ela em outras partes menores. Isso não é remembramento. A empresa disse que o remembramento é parcelamento solo e queria que licenciasse o remembramento. Isso foi no ano passado. Então, a minha irritação com essa empresa não é desse fórum. Talvez esse fórum fosse a gota d'água. Por isso, a resolução 288, a mesma resolução 288, fala que os municípios deverão ter técnicos próprios para analisar os processos de licenciamento. E em número compatível com as demandas do licenciamento. Quem não tem isso, que é o nosso caso, os municípios que não têm um órgão capacitado terão 2 anos para se capacitar. Ou seja, terão 2 anos para ter técnicos concursados para fazer o licenciamento e a fiscalização. E para acabar com o contrato de uma empresa. Isso diz a resolução. Enquanto isso, devem comunicar à SEMA, os municípios devem comunicar à SEMA, que não tem pessoal próprio, e a resolução fala que a partir daí se faz o exercício da competência supletiva, prevista numa lei federal, que é o município devolve o licenciamento ao Estado. É isso que diz a resolução 288. Quando eu questionei isso à doutora da lógica, ela disse que até a FEPAM está pensando em contratar uma empresa. Mas ainda não contratou. Me irritei também, presidente, e aí eu acho que não foi só eu que me irritei. Quando a doutora falou dos impactos que geram um escritório de advocacia. Todos na plateia ficaram surpresos. E ela falou do toner da impressora. Falou da lâmpada fluorescente que tem que ser substituída. Aí, presidente, com todo respeito, me caiu os butiá do bolso. Daqui uns dias vão ter que ter licenciamento para carregar butiá no bolso. Tem que explicar de onde saiu o butiá que tu está carregando no bolso. Me irritei. Então, senhores vereadores, representantes do Executivo, o licenciamento ambiental virou um produto. O licenciamento ambiental é um negócio. Um negócio de apresentar dificuldades para depois, em seguida, vender facilidades. E esse é o combate que a secretária deve travar. Não deixar o licenciamento ambiental virar um negócio,
onde quem paga por esse negócio é o pequeno comerciante que hoje está correndo aí atrás de profissionais para fazer o seu licenciamento. É o pequeno produtor que para comprar um trator precisa ter um licenciamento ambiental e precisa explicar para a doutora o que ele vai fazer com esse trator. E esse é o principal embate que a administração e nós precisamos fazer. Eu conversei hoje com um conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. E quero trazer aqui para essa casa, que é o lugar dos debates, um seminário para a gente ouvir outras opiniões e não ficar na dependência da opinião dessa empresa. Muito obrigado, senhores.